intimidade com Deus. E o Senhor falou conosco na sexta. O Senhor falou conosco no sábado. E Ele vai falar com você hoje, neste domingo. E Ele tem uma palavra para falar ao seu coração. Ele vai usar a minha vida deste servo dele aqui, do pastor Diogo Dantas, para falar com vocês. Vocês acreditam? Os que estão aqui ao meio creem? Os que estão aqui à minha esquerda? Os que estão lá atrás, acredita? Acredita, Tainá? Estou vendo lá, acredita, Noeli. Acredita, Giovana Troletti. Você que está recebendo, onde você estiver, você também creia no poder da palavra dele. Eu quero combinar algo com a igreja antes. A conferência é sobre o Espírito Santo. Amém? Diga, a conferência é sobre o Espírito Santo. Então, todas as vezes que você ouvir da boca do pregador hoje o nome dele, Espírito Santo, você vai declarar assim: eu quero ser íntimo. Amém? Vamos ensaiar para ficar bonito? Espírito Santo. Não. Eu vou dizer o Espírito Santo. Eu vou dizer o nome dele. Porque ao longo da palavra de Deus, o Senhor ele vai falar dele, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo para nós é Deus. Amém? O Espírito Santo para nós é Deus. Então quando eu disser aqui do altar, pelo Espírito Santo eu vou dizer. Quando eu disser e me referir sobre ele, ele estiver se referindo a ele, Espírito Santo, você vai dizer? Mas com mais autoridade. Amém ou não? Espírito Santo. Espírito Santo. E esta é a palavra de hoje. Eu quero ser íntimo, e você? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Conferência Espírito Santo 2021, intimidade com Deus. Que tema maravilhoso que Deus nos entregou esse ano. E se prepare, porque o ano que vem a conferência vai ser maior. Ela vai ser maior. Glória a Deus por isso ou não? Deus faz coisas que, como foi falado ontem, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem subiu o coração do homem. É o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós ainda estamos em 2021, então vamos viver hoje, 2021. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Qual que é a palavra de hoje? Eu quero ser íntimo. Amém? Mateus 28. Abra lá. Evangelho de Mateus 28. O Senhor Jesus Cristo, ele morre na cruz e ele ressuscita. E pelo espaço de 40 dias ele vai ser visto por muitas testemunhas. E o que eu vou ler com vocês é o Senhor Jesus Cristo sendo recebido pelos anjos e sendo conduzido, sendo cortejado aos céus. Jesus subindo aos céus. E Jesus ele disse que quando ele fosse enviado ao Pai, o que ele enviaria? O Espírito Santo. Amém? Então eu quero que você tenha em mente o seguinte. Vou fazer a leitura aqui de um versículo do capítulo 28. E você já vem imaginar, você tem uma imaginação fértil? E quando eu estiver lendo, você venha, o Espírito Santo venha te levar lá para aquele momento. Para você conseguir imaginar o nosso Senhor Jesus, não aquele pregado no madeiro com cara de piedade assim, não é esse que a gente serve. O que a gente serve tem olhos como fogo. Os seus pés brilham mais que um latão reluzente. Amém? E você vem imaginar isso, Jesus sendo recebido e cortejado nos céus pelos anjos e o Espírito Santo sendo enviado para a terra. Amém? Eu vou ler Mateus 28, o seu versículo de número 18, diz assim, ó. Estou com a Bíblia Sagrada na sua versão NVI, nova versão internacional. E diz assim a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vou ler novamente. Então Jesus aproximou-se deles quem? De seus discípulos, de seus seguidores. E disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quantos acreditam nisso? Então vamos usar aqui a lei de concordância do Senhor.
Porque o que dois de nós concordarmos na terra será ligado lá no céu. Querido, todas as vezes que fazemos um propósito com Deus, que fazemos uma conferência como esta, o mundo espiritual, as barreiras espirituais são muitas. A opressão é muita. Quando você se levanta para fazer algo grandioso espiritual com Deus, Satanás e os seus demônios não vão cruzar os braços e falar assim, deixa ele lá. Não. Satanás, ele vai tentar congelar o coração das pessoas. Mas glória a Deus que nós somos cheios do Espírito Santo. Amém ou não? Então eu vou repetir. E em alto e em bom som você vai repetir o que está escrito aqui. Mas eu quero que você, com a sua mente fértil, que eu sei que o Senhor te deu, eu vou repetir, você vai fechar os teus olhos, eu vou pedir isso. E você vai repetir o que está escrito em Mateus 28, 18. Feche os teus olhos. Imagine os anjos de Deus vindo recepcioná-lo para cortejá-lo até os céus. E Jesus subindo, sendo levado aos céus, assim a ascensão de Jesus, ele sendo levado aos céus. E ele dizendo assim para os discípulos que ficaram na terra. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora você repita comigo. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Se você assim acredita, desocupa a tua mão a Bíblia Sagrada e aplaude. Aplaude com força. Oh glória! Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Usa as nossas vidas. Usa a minha vida como pregador, meu Deus. E que a tua palavra percorra os quatro cantos desta terra e vá. Vá, entre onde a presença humana não pode. E produz o resultado pelo qual o Senhor a envia. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. E você quem crê, diga amém, Jesus. Sente-se, meu irmão, minha irmã. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, ele havia declarado, ao longo de todos os 3 anos e meio que ele andou ao lado dos seus discípulos, dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou padecer na cruz, mas não fiquem tristes, porque se eu não for, o Consolador não vem. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, os seus discípulos se dispersaram, porque eles não conseguiam acreditar como nós cremos na ressurreição, amém? E o mestre deles, morto na cruz, eles achavam que ali havia sido o fim para eles, de que todo o tempo que eles haviam empregado com Jesus havia sido perdido. Eu falei isso hoje cedo, eu vou voltar a repetir agora à noite. O nosso tempo na presença de Deus nunca é perdido. O tempo mais bem empregado que você tem na sua vida é com Deus. Isso é o que mais irrita os homens sem Deus, porque eles acham que o nosso tempo é perdido com Deus. Só que na presença de Deus nós não perdemos nunca, nós só ganhamos. Diga assim, na presença de Deus eu não perco nunca, eu só ganho. Você só vai ganhar com isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer algumas aparições ao longo desses 40 dias depois que ele morre. Ele vai aparecer lá para os discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús. Ele vai aparecer para Maria Madalena. Ele vai aparecer para os 11. Ele vai aparecer para mais de 500 irmãos. A palavra de Deus vai dizer isso. Ele vai aparecer para as pessoas. E à medida que ele ia aparecendo para as pessoas, ele ainda não havia sido recebido nos céus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo colocou os seus pés santos nos céus, o Pai enviou a promessa. E qual que era a promessa? O Espírito Santo de Deus. E nós vamos reforçar aqui o que nós combinamos já. Quando aqui do altar eu disser Espírito Santo, você vai dizer, eu quero ser íntimo. E Deus vai entender de quem você quer ser íntimo dele. Amém ou não? Vamos ensaiar? Espírito Santo. É isso que você vai declarar, que você vai dizer. Jesus Cristo, ele entra nos céus, o Espírito Santo, ele desce, ele vem para a terra.
Só que o Senhor, Ele quer ensinar que, da mesma maneira que o próprio Cristo possui o Espírito Santo com Ele, o Senhor colocou no meu coração esses dias, para encerrar essa conferência, uma palavra. E Deus falou assim comigo: eu quero que você fale com a minha igreja sobre aqueles que são íntimos meus. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, falar para a tua igreja sobre aqueles que são íntimos do Senhor? E aí você vai orar, não é? Você vai buscar em Deus a revelação das coisas. Porque não adianta eu subir aqui, queridos, eu vou dizer à igreja, eu não sou uma pessoa muito burra não, viu? Deus me dá, o tique e o teco funciona. Mas com a minha sabedoria, a sua vida não muda. Mas com o poder do Evangelho, o drogado é liberto, o adúltero é liberto, o mentiroso é liberto, o endemoniado é liberto, os escravos de Satanás são libertos. Então o Senhor falou isso comigo, e eu procuro ser íntimo de Deus. Eu procuro me achegar a Deus. E Deus falou, então fale de quem é íntimo meu. Aí eu fui para a palavra de Deus. E o Senhor me fez ir a 3 lugares na palavra de Deus. Realmente em 3 ambientes. Louvamos hoje aqui sobre um ambiente de glória. E Deus me fez meditar em 3 ambientes onde Jesus estava. Só que o Senhor Jesus não estava lá só. O Senhor, Ele chamou homens, poderia ser mulheres, pessoas que Ele fez serem íntimas dEle. Quantos querem se tornar íntimos de Deus? Espírito Santo, eu quero ser íntimo. Nós já ouvimos falar muitas vezes sobre os discípulos. E quando nós falamos dos discípulos do Senhor, o Senhor não tinha só 12. Jesus tinha milhares. Amém ou não? É igual hoje. O Senhor só tem eu de pastor na terra? Misericórdia da minha vida. Tem milhares. Quando um acha que é a última o biscoitinho do pacote, Jesus fala, e esse aí, coitado? Eu vou levantar outro por pôr no lugar dele. Tem vários. Muitos. Mas tem aqueles que são mais íntimos de Deus. Tem aqueles que só de você olhar para eles assim, você fala, nesse homem aí tem intimidade com Deus. De você olhar para uma mulher na igreja, você dizer, esta tem intimidade com Deus. Esse aí tem intimidade com Deus. Jesus, ele tinha muitos discípulos. Jesus vai levantar 12. Jesus vai separar 70. Jesus, ele vai separar multidões. Jesus vai separar 3 dentre esses muitos que eles tinham. Quantos ele vai separar? Espírito Santo. Dentre milhares de discípulos que Jesus tinha, ele tinha 70. Ele tinha discípulo em todo lugar, querido. Ele separa 12, ele começa a andar com 12, mas ele começa a olhar para 3. Para quantos? E ele começa a olhar para aqueles homens. E Jesus não faz acepção de pessoas. Não pensa que é Jesus que fala assim, olha, eu gosto mais de você e menos de você. Mas Jesus, ele permite com que nós nos acheguemos mais a Ele. E eu acredito que nesses milhares de discípulos que o Senhor, ele possuía, desse grupo menor reduzido de 12, 3, Jesus olhava para os olhos deles e os olhos desses 3 diziam assim, Espírito Santo. Isso que os olhos deles diziam para Jesus. Eu acredito sim. Eu vou comparar, sabe, alguém que quer aprender uma profissão, não importa qual seja. Antigamente as pessoas, elas aprendiam as profissões olhando os outros trabalhando, não era assim? E sabiam muito mais do que hoje, do que as pessoas estudando e fazendo PhD e estudando fora do país. As pessoas ficavam olhando assim, você quer aprender, o pai ensinava ofício para o filho. Um sapateiro, um pai de ofício de sapateiro nem existe mais, acho. É quase extinção. Raríssimos. Mas o pai ensinava ele a costurar um sapato que durava a vida toda. Hoje em dia você trupica aqui e descola ele. Os sapatos de hoje em dia. Antigamente as pessoas, elas aprendiam vendo. Dentre os 12 tinham 3 que ficavam olhando para Jesus, como ele quer que você olhe para ele. Você está cansado de
ouvir isso, mas eu vou dizer porque o Senhor quer que eu diga. Olha para Jesus. Olha para Ele. Porque das vezes que você olhou para o homem, você tropeçou. Não vou dizer nem caiu. Você tropeçou. Os discípulos olhavam assim para Jesus. E esses três em especial. Eles queriam ser íntimos de Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus, como foi pregado para nós nesses 3 dias. Na sexta-feira o Espírito Santo falava assim para nós: largue a mala. Quem lembra disso? Ele dizia: larga a mala. Joga a mala para trás. Vem andar comigo e vem. Não vamos ficar carregando bagagens desnecessárias. Vamos andar com Ele. Ontem o Senhor falava conosco também, queridos, de que não é preço, mas é o valor das coisas que nós damos quando o Senhor se faz presente nelas. Amém ou não? Amém ou não? Tem adoradores aqui? Espírito Santo. Espírito Santo. Que o Senhor, Ele vem olhar o seu olho brilhando quando você diz isso. Esses 3, eles não eram melhor do que nada do que os 70. Eles não eram melhores do que nada do que os 12. Mas eles tinham algo que os favorecia. Eles pediam ao Espírito Santo. Você pode ter certeza assim, ó: eu quero ser íntimo de Jesus. Eu estou vendo Jesus operar. Eu estou vendo Jesus fazer. Eu estou vendo. Pastor, está falando de quem, pastor? Do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago e do apóstolo João. Qual era o nome deles? Eles eram íntimos de Jesus. E nós vamos aprender como eles se tornaram íntimos. E nós vamos procurar entender nesse encerramento desta conferência 2021. Qual que é o tema da nossa conferência? Intimidade com Deus. Por que que Pedro, Tiago e João conseguiram se tornarem íntimos de Deus e muitos não conseguem? Por que que Pedro, Tiago e João conseguiram se destacar dos outros 9? O que eles tinham de diferente dos outros apóstolos? Se Jesus escolheu todos, quem crê nisso, diga glória a Deus. Jesus chamou todos, é igual culto. Jesus, Ele traz para a igreja, Ele trouxe todos vocês para a igreja. Mas ao decorrer do culto, tem um que o pensamento vai vaguear lá, sei na onde, na conta do banco. Tem ao decorrer do culto que o pensamento de um vai vaguear no carro dele, vai vaguear no trabalho amanhã. Eu deixei no meu trabalho coisas na sexta-feira, eu vou ter que resolver na segunda, na terça. E as crianças, essa semana elas vão para a escola. E como é que vai ser? Meu irmão, põe tudo na mão de Jesus. Deixa Ele cuidar de tudo. Amém? Jesus hoje na terra, quantos milhões de cristãos não estão nas igrejas ouvindo uma pregação hoje, agora, nesse exato momento? Mas desses milhões, o Espírito Santo passa uma peneira assim, ó, para ver aqueles que querem ser íntimos. Na sexta-feira eu dobrava os meus joelhos ali, ó, diante do altar de Deus. Durante o culto eu dizia: Senhor, hoje eu quero chorar, meu Pai amado, é na Tua presença, meu Deus. Hoje eu quero deixar minhas lágrimas aqui de adoração ao Senhor. Não é de preocupação, não é de problema, não é de ansiedade, não é de nada disso. Eu quero derramar lágrimas de adorador para o Senhor, meu Deus. Porque eu quero ser íntimo do Senhor, meu Pai. Quantas vezes eu já não fiz esta menção em oração, igreja? Deus, a minha voz não é estranha aos Teus ouvidos. O Senhor conhece o som da minha voz, meu Pai, porque eu não sou estranho para o Senhor. Esses 3 apóstolos, eles se distinguiam dos demais porque eles buscavam por esta intimidade. E o Senhor os levou a 3 lugares. E nós vamos pedir essa mesma porção para os próximos meses. Espírito Santo, eu quero ser íntimo. Abra a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. E eu fui procurar na palavra de Deus esses lugares que o Senhor levou estes homens que eram íntimos. Estes homens que andavam com Jesus. Jesus andava com os 12 para cima e para baixo. Mas havia momentos que o Senhor não carregava os 12. Que o Senhor carregava os íntimos.
Tem pessoas que às vezes falam assim: meu Deus, mas o Senhor não me leva ao lugar da adoração. Queridos, Jesus ele anda com todos, mas existem lugares que o Senhor reserva para aqueles que são íntimos. Diga: Jesus caminha ao lado de todos, mas existem lugares reservados que Ele só leva os íntimos. É sempre assim. Ou você acha que Deus vai dar visão para todo mundo o tempo todo? É igual sentir a unção de Deus. Não é gostoso você sentir a unção de Deus? Não é gostoso você assim, ó, se eu começar a falar para os irmãos sorrindo, eu vou ficar a pregação toda sorrindo, porque o Espírito Santo já está puxando assim, ó, minha boca assim, ó. Deixa Ele fazer isso com você também. Deixa Ele fazer isso com você. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele quer alegrar a sua alma, alegrar o teu espírito. Os 12 andando com Jesus. Aí eles vão parar em um determinado lugar. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, ó. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Glória a Deus. Vocês acharam? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Uma passagem muito conhecida. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai libertar a mulher com fluxo do sangue. Está uma multidão espremendo Ele, apertando Ele. Vai sair virtude dele. E um homem chamado Jairo vai chegar a Jesus, vai dizer: Jesus, vem comigo até a minha casa, porque a minha filha ela está à beira da morte. Vem comigo, Jesus. E Jesus chama os seus discípulos. Vamos lá fazer um culto na casa de Jairo. E eles foram. E na medida que eles estão caminhando, vai vir um de encontro a Jairo e vai dizer: ó, não incomodes o mestre, porque a sua filha está morta. Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer assim: olha, não temas, Jairo, crê somente. E Jesus vai até a casa de Jairo. E quando Jesus ele vai chegando à casa de Jairo, ele vai vir as carpideiras chorando. As pessoas que eram contratadas, profissionais que choravam. Choravam. E as pessoas olhando assim para Jesus e dizendo: o que ele veio fazer aqui? A menina está morta. E Jesus olhava para todos e dizia assim: não, ela não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas começaram a rir de Jesus. E as pessoas começaram a zombar de Jesus. Querido, se as pessoas estão zombando da bênção de Deus na sua vida, escute isso. O Senhor ele vai bradar do céu sobre o teu viver. Esses que estavam zombando vão ter que parar de zombar. Amém ou não? Eles vão ter que parar de zombar. Mas o que me chama a atenção é que Jesus com seus 12 apóstolos, ele vai falar assim para 3. Pedro, Tiago, João, vem vocês 3 comigo, porque nós vamos entrar na casa de Jairo. E quando esses 3 entraram na casa de Jairo, todos que estavam lá chorando e dizendo que a menina estava morta e que Jesus não poderia fazer mais nada, o Senhor Jesus vai ensinar uma lição para aqueles homens, para Pedro, para Tiago e para João. Vamos ler aqui o que diz o texto. Versículo de número 51. Espírito Santo, eu quero ser íntimo. Versículo 51, a igreja encontrou? Repitam comigo: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto quem? Quem que entrou? Porque existem lugares que o Senhor não vai levar todo mundo com ele, mas o Senhor vai levar aqueles que querem ser íntimos dele. Olha como eu estou dizendo pelo Espírito Santo. Aqueles que querem ser íntimos. E Jesus vai fazer assim um teste de fogo para esses 3. E eles vão entrar. E vão ver lá uma jovem de 12 anos morta. Está Pedro, está Tiago, está João, ao lado do Senhor Jesus, o pai e a mãe da menina. E Jesus vai bradar assim: Talita cumi, menina levanta.
Quem já viu bênção acontecer? Vem cá, pastora Dalileia. Vem cá, evangelista Douglas. Vem cá. Vem, você também. Minha linda. Meu lindo de Jesus. Para você não ficar com ciúmes. Quem já viu o milagre acontecer? Nós vamos simular algo aqui. Nós vamos simular uma oração sem fé nenhuma. Ah? Aí é ruim, né, irmã? Mas é só para os irmãos entenderem. Imagina a gente entrando, nós três, entrando na casa de Jairo com o Senhor Jesus, a mãe dele lá, a mãe da menina lá, o pai da menina lá, e entra nós três. Jesus fala: vem vocês três. Aí nós vamos orar. Suponhamos que aqui fosse a menina, e nós vamos orar. Agora nós vamos fazer o que Jesus ensina. Pastor, mas ele não é surdo e nem louco. Eu sei. Agora nós vamos fazer como Jesus ensina. Eu nunca vi Jesus operar milagres. Já fui em muitos lugares, já vi Jesus operar muitas coisas. Mas eu nunca vi o Senhor operar com pessoas sem intimidade com Deus e falando: oh, Jesus. Eu nunca vi. Ah, mas eu já vi Jesus operando assim. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz o sobrenatural acontecer aqui. Aí Jesus vai falar mais alto que ele. Jesus vai bradar assim: tá, cume. E a menina vai levantar, e a menina lá vai começar a caminhar. Jesus, ele quer te levar a um lugar de intimidade com ele. Ele não leva todo mundo com ele, mas ele quer te levar a um lugar de comunhão com ele. Aleluia! Espírito Santo! Espírito Santo! Eu quero comunhão, eu quero ser íntimo. Quem entende isso, diga glória a Deus. É assim ou não é assim? Já pensou se o pastor vai orar lá por você? Você precisa de um grande milagre, o pastor, Deus abençoe. E os pastores chegam assim: ô Senhor, você vai falar: meu Deus, esse pastor não está com nada. Se não falar, vai pensar. Ah, mas se ele chegar com fé, você olhar para ele e falar assim: esse homem ou essa mulher está tão cheio de Deus. E quando ele começa a falar, parece que o céu desce para a terra assim, ó. Aprenda a primeira lição. O primeiro lugar que Jesus levou esse estresse foi a casa de Jairo. Diga por quê. Jesus queria ensinar uma lição importante para quem quer ser íntimo dele. Você quer ser íntimo de Deus? Diga: eu quero ser íntimo. Tudo que nós fazemos é para a nossa glória ou é para a glória de Deus? Então aprenda essa lição importante dessa noite. Precisamos ter comunhão com o Senhor que resulte em glória. Diga: ter comunhão que resulte em glória. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João: vem comigo, entra aqui. Jesus queria ensinar essa lição para eles: ó, se vocês andarem em comunhão comigo, se vocês terem comunhão, esta comunhão vai resultar em glória. E Jesus vai dizer para eles: a menina vai ressuscitar dos mortos. O pai vai chorar, a mãe vai chorar. Jesus vai entregar para o pai, para a mãe da menina. Está lá Pedro, Tiago e João vendo uma menina que ressuscitou dos mortos. Mas sabe o que é o mais interessante? Que Jesus vai fazer assim para eles: ó, mas não conte nada para ninguém. Por quê? Porque Jesus, ele quer ter comunhão nas nossas vidas que resulte em glória. Hoje em dia, muitos fazem, eu vou falar no parâmetro espiritual, porque nós estamos na conferência Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas, elas realizam algo no nome do Senhor Jesus, e parece que eles querem glória para eles, não glória para Deus. E o Senhor, ele ensinou essa primeira lição: você quer ser íntimo? Tenha comunhão que resulte em glória.
Tem coisas que você vai fazer para Deus que ninguém nem vai saber. Tem coisas que você vai ser usado pelo Espírito Santo para fazer, que só Deus vai saber. Isso vai ser um sinal que você entendeu que é ter comunhão que resulta em glória. Amém ou não? Ter comunhão que resulta em glória. Versículo de número 56. Repitam comigo: os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Aprende aí, Pedro, aprende aí, Tiago, aprende aí, João. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam ter comunhão que resulte em glória para Deus. Amém ou não? Eu fiquei pensando em um outro lugar que o Senhor os levou. Abra sua Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Marcos 9. Ter comunhão que resulte em glória. Espírito Santo, eu quero ser contigo. Jesus ressuscitou um morto diante de Pedro, Tiago e João, irmão. Evangelho de Marcos 9. Diz assim, versículo de número 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo quem? E os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Preste atenção aqui. Quantos discípulos apóstolos Jesus tinha? Não eram 12? Cadê os outros 9? Cadê eles? Ah não, pastor, é porque Jesus gostava mais de Pedro, Tiago e João. Negativo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos do mesmo modo. Só que existem pessoas que se sacrificam mais para estar com Deus, que se esforçam mais para estar com Deus. Quem compreende isso, diga assim seja. Quem que estava no monte com Jesus? Pedro, Tiago e João. Eu acredito que eles deviam ficar assim para Jesus. Jesus, quando o Senhor for para o monte, leva eu. Antigamente, irmãos, as pessoas chegavam assim para os pastores: pastor, quando o Senhor for para o monte, leva eu junto, pastor. Leva eu. Leva eu. Vivemos tempos, os pastores, pregadores dizem: nós vamos para o monte. Algumas pessoas fazem assim. Chama eu não, chama eu não, chama eu não, não, eu não vou não. Mas pastor, o que o senhor está falando é sobre intimidade com Ele, queridos. Quem que estava lá no monte com Jesus? Eu acredito. Jesus falou assim: agora eu vou ensinar a segunda lição para vocês. Vem cá. E eles começam a orar. Jesus fala: vocês fiquem aqui, fiquem orando aqui que eu vou mais adiante ali. E aí Jesus começa a orar, a falar com Deus. E aí o céu vai descer naquele monte. A gente fica feliz quando vê graveto pegando fogo. A gente fica maravilhado: meu Deus, está pegando fogo o monte. Naquele dia os gravetos não pegaram fogo. Naquele dia os discípulos, Pedro, Tiago e João, numa intimidade tão grande com Jesus, num íntimo tão grande com Jesus, que eles vão olhar para Jesus e eles vão começar a ver um brilho sobre Jesus. O Senhor Jesus vai começar a brilhar. O Senhor Jesus vai começar a resplandecer glória. E os discípulos estão olhando lá. Quem que estava vendo isso? E Jesus olhando, orando e ele resplandecendo. E os discípulos vendo o Senhor transfigurado, glorioso. Vai se ajuntar a oração com Jesus, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João, vendo isso,
Só que o Senhor, Ele quer falar para você. A transfiguração, quando a gente faz uma transliteração do grego para a nossa língua portuguesa, vai ser um entendimento de metamorfose, transformação. Só que essa transfiguração de Jesus não foi uma transformação superficial externa, foi uma transformação interior. Espírito Santo. Quando o Senhor transfigurou ali diante de Pedro, Tiago e João, Ele queria ensinar aqueles apóstolos dizendo: olha, este rei glorioso, ele vai vir para poder governar sobre Israel. Este rei glorioso, ele vai vir para governar sobre Israel. Vocês estão vendo ele transformado. Então aprenda uma lição importante hoje, de que o Senhor Jesus, se ele transfigurou diante de homens e transformou, não exteriormente, mas interiormente diante de homens, de que Ele é poderoso hoje para transformar você, para mudar você, não de uma maneira exterior somente, mas para mudar você interiormente. Amém ou não? Erga a sua mão direita aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero uma mudança superficial, de aparência exterior. Eu quero uma mudança na minha essência. Que o Senhor venha mudar você no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Ele faz. É isso que Jesus Ele faz. Queridos, você acha que Deus Ele está preocupado em encher igrejas vazias com bancos vazios? Deus Ele não está preocupado em encher igrejas vazias. Deus Ele está ocupado em encher corações vazios. E esta é a lição que o Senhor está ensinando para estes homens. Diga comigo: Deus, mais autoridade, Deus não está preocupado em encher igrejas vazias. Deus está ocupado a encher corações vazios. Espírito Santo. É com isso que Deus se ocupa. E Deus vai mostrar para esses 3 discípulos, para esses 3 apóstolos, que Ele tem um poder de mudar, de transformar. Pedro, Tiago e João estão lá. E Pedro vem desta glória toda, ele vai dizer assim para Jesus: bom é estarmos aqui, Senhor. É bom estar aqui, Senhor. Porque o coração daqueles homens não estava mais vazios. Quem entende isso, diga glória a Deus. As pessoas entendem de tantas coisas hoje em dia, irmãos. Nós somos a geração de cristãos com mais acesso a informações que existiu. As Bíblias Sagradas, elas têm estudo de tudo quanto é jeito. Tem ou não tem? Tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia não sei do que, Bíblia do presbítero, Bíblia do pastor, Bíblia não sei do que, Bíblia do diácono, Bíblia de estudo, como que é o que mais tem. Porém, se o nosso coração não se encher de Deus, serão apenas letras. Espírito Santo, queira ser íntimo de Deus. Depois que o Senhor Jesus Cristo se transfigura diante desses 3 discípulos, eles vão ficar maravilhados, porque eles vão contemplar a glória de Deus. Quem entende isso, diga assim seja. Eles vão entender o que nós precisamos entender. Às vezes nos preocupamos com os poucos bancos vagos hoje no culto, que o Senhor vem enchê-los com um pai seu, um amigo seu, amém? Mas Deus não está preocupado. Ele está preocupado em encher o seu coração, amém? Depois que o Senhor os levou à casa de Jairo e mostrou para eles: ó, quero que vocês tenham comunhão que resulte em glória. Depois que o Senhor os levou até a este monte, provavelmente o Monte das Oliveiras, e transfigurou diante deles, o Senhor os levará para um terceiro lugar, conhecido nosso. Abra a sua Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos 14.
Você pode dizer assim comigo: Deus não se preocupa em encher igrejas vazias. Ocupa-se em encher corações vazios. É uma sentença lógica. Se Deus encher o meu coração, eu vou trazer alguém para Jesus. Isso é fato. Se Deus encher o meu coração, eu não vou deixar o drogado lá, pisar em cima dele e deixar ele drogado lá. No mínimo eu vou falar do amor de Deus para ele. Amém? Marcos 14. O Senhor Jesus, ele está quase que no fim do seu ministério terreno. E ele começa a ficar angustiado. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele olha para os seus 12 apóstolos. E fala assim: Eu quero falar com algum deles. Adivinha quem que Jesus vai chamar? Eles eram melhores do que os outros? Eles tinham mais unção que os outros? Eles eram mais de Deus do que os dos outros? Não. Mas eles queriam ser íntimos. É assim, na igreja é assim também. Na igreja é do mesmo modo. Jesus vai para o Getsemane, que significa lugar de prensa de azeitona. Angustiado. Jesus vai chamar todos os seus discípulos: vamos para a oração. E eles vão. Aí Jesus fala para os 9, para os 8, que Judas já tinha saído para fazer o que ele iria fazer: vocês fiquem aqui. Pedro, Tiago e João, vem comigo aqui. Digam por quê. Eu vou sussurrar para vocês aqui, para quem vai ouvir, assistir lá na internet. Eles eram os mais chegados. Eu vou sussurrar um pouquinho mais forte. Lá atrás, não ouvi. Eles eram os mais chegados. Agora eu vou falar para a igreja inteira ouvir, em alto e em bom som. Eles eram os mais chegados. Eles eram os mais chegados. Jesus vai orar. Vai falar: vocês fiquem aqui que eu vou a um tiro de pedra, a uma distância curta, vocês fiquem que eu vou falar com Deus. Aí Jesus começa a orar no Getsemane. O Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus vai começar a transpirar suor de sangue. O Evangelho de Lucas vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser visitado por um anjo de Deus para consolar ele. E Jesus está ali orando e os discípulos estão lá, meu irmão, na fragilidade dele. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor Jesus volta, eles vão estar dormindo, para mostrar a humanidade deles, que eles eram carne, meu irmão, mas eles queriam ser chegados de Deus. Esta conferência deste ano venha despertar isso em você, meu irmão. Que essa conferência deste ano venha despertar isso no nosso coração. Nós não podemos ser uma igreja que queira comunhão com Deus somente para termos as coisas, para a nossa glória. Se Deus não quiser te dar mais nada, Ele vai deixar de ser Deus por isso? Nós temos que ter comunhão com Ele para a glória dEle, que resulte em glória para Ele. Aí a gente vê um monte de crente abandonando Deus, abandonando a igreja, perdendo a fé. Por quê? Porque querem ter comunhão com Deus para se beneficiarem. O Espírito Santo de Deus não quer isso, querido. O Espírito Santo, ele é o seu amigo. Amém ou não? 3 lições importantes o Senhor nos ensinou hoje nesse encerramento de conferência. Tenha comunhão que resulte em glória. Porque Deus, ele vai fazer você fazer coisas que ninguém vai saber e vai ser somente para a glória dele. Deus nos ensinou uma lição importante. Ele não está preocupado em encher bancos vazios de igrejas. Ele está ocupado enchendo corações vazios. E a gente vê um monte de crente vazio na igreja. Um monte. É hora de adoração. Ele está em Nárnia, entrando no guarda-roupa. No Getsemane,
o Senhor Jesus Cristo mostra para nós que é possível nós nos achegarmos a Ele. Vai se colocando de pé no teu lugar. Espírito Santo, quero ser íntimo. Jesus está lá orando no Getsemane. E os discípulos não estão entendendo o que vai acontecer depois. Os guardas do templo vão vir prender Jesus. Está escuro. Os guardas vão perguntar: quem é na multidão lá? Aí Judas vai falar: aquele que eu der um beijo é esse que vocês têm que prender e pau nele. E Jesus é traído com um beijo. E Judas, trazendo os guardas do templo para prender Jesus, Pedro já vai sacar de espada, já vai querer resolver na força do braço. Jesus vai falar: não, Pedro, você não está entendendo o que eu estou te ensinando. E aí vem a terceira lição para nós. Espírito Santo, a maior intimidade que um cristão pode ter com Deus, ela ocorre quando os nossos pensamentos são substituídos pelos pensamentos de Deus. Eu vou dizer de novo para vocês. Eu quero que vocês repitam isso. Digam assim: a maior intimidade que um cristão pode ter com Deus é quando os seus pensamentos são substituídos pelos pensamentos de Deus. Porque tem hora que a gente quer bater e Deus fala: abraça. Tem hora que você fala: eu vou virar a cara para ele. Deus fala: beija ele. Mas não é com beijo de Judas, não. Não vou ajudar mais ninguém. Deus fala assim: estende mão. Então a maior intimidade que nós temos com Deus era o que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos. E glória a Deus que eles entenderam. Porque o Evangelho chegou aqui. Eu encerro dizendo à igreja que Deus levantou para aquele período Pedro, Tiago e João. Mas que Deus está levantando para esse período, adivinha quem? Para aquele período o Senhor levantou Pedro, Tiago e João, mas para hoje o Senhor está levantando, adivinha quem? Você, eu, ela. Nós vamos encerrar a nossa conferência na ministração dizendo: eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus que para aquele tempo o Senhor levantou, e eu vou falar os nomes deles. E eu vou dizer, e quando eu disser que para esse tempo Deus está levantando, você vai dizer o seu nome. Amém? E nós vamos realizar aqui um ato profético. Está na fé comigo ou não? Fecha os seus olhos, já desocupa a tua mão da Bíblia Sagrada aí, querido. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Naquele tempo, meu Deus, o Senhor levantou Pedro, o Senhor levantou Tiago, o Senhor levantou João, nos levou o Senhor à casa de Jairo. E lá o Senhor ensinou para eles a ter comunhão que resulta em glória. Para aquele tempo o Senhor levantou Pedro, Tiago e João, e o Senhor nos levou até o monte, meu Deus, onde o Senhor se transfigurou diante deles, mostrando para eles de que o Senhor é poderoso para transformar, não só numa transformação exterior, mas numa essência a humanidade inteira. De que para aquele tempo o Senhor, meu Deus, chamou Pedro, Tiago e João e os levou ao Getsemane, meu Deus, para ensinar a eles. O maior ato de intimidade que o cristão pode ter com Deus é quando os nossos pensamentos são substituídos pelos seus. Para aquele tempo o Senhor levantou Pedro, Tiago e João, mas para este tempo Deus levantou
Para esse tempo Deus levantou você que está ouvindo essa palavra. Para esse tempo Deus levantou você. Deus levantou você. Para esse tempo Deus levantou você. Ele vai te levar a casas de Jairo, querido. Os teus olhos vão ver milagres acontecerem. Ele vai te levar ao monte da transfiguração. Você vai contemplar Ele face a face, glória a glória. Ele vai te levar ao lugar de intimidade, querido, com Ele. Se for preciso, até o Getsemane Ele leva, para mostrar para nós, só para mostrar para nós que a maior intimidade que um cristão pode ter com Deus é quando os nossos pensamentos são substituídos. Para aquele tempo foi Pedro, Tiago e João, mas para esse tempo Ele levantou sua vida. Ele levantou sua vida. Você pode estender suas mãos em direção aos céus. Diga: para este tempo Ele levantou a minha vida. Espírito Santo, eu quero ser íntimo. 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 A igreja pode repetir 3 vezes comigo isso: Espírito Santo, eu quero ser íntimo. Espírito Santo, eu quero ser íntimo. Espírito Santo, eu quero ser íntimo. Adore a Ele, querido. Nós já estamos chegando quase ao encerramento da nossa conferência. Espírito Santo, eu quero ser íntimo. Espírito Santo, eu quero ser íntimo. Me leva à casa de Jairo. Me leva ao monte da transfiguração. Confia em mim, Senhor, ao ponto do Senhor se expor, meu Pai amado, nos maiores mistérios. Confia a minha vida, os teus segredos, como o Senhor confiou a Pedro, a Tiago e a João, Senhor. Confia a cada um de nós, no nome de Jesus. Seja cheio deste poder, desta unção e desta glória hoje. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero ser íntimo de Deus. Você que perdeu sua intimidade com Ele. Pastor, eu nunca vi um milagre acontecer. Então se prepare que você vai ver. Porque Ele vai te levar à casa de Jairo. Pastor, eu nunca tive uma experiência grande com o Senhor. Eu quero tanto ter uma experiência com Deus, pastor. Eu vejo pregadores falando de experiências com Deus. Eu quero tanto isso, pastor. Então se prepare, porque você vai ter. Se prepare, escute isso. Pessoas vão subir aqui no altar e elas vão dizer: os meus olhos viram um milagre de Deus. Você vai ouvir pessoas subindo aqui no altar dizendo: oh, meu Deus me deu uma experiência incrível com Ele. Eu pedi tanto, Ele me mostrou algo glorioso. Ele me mostrou algo que impactou o meu espírito. Isto vai acontecer com a igreja. Pai de amor, eu te agradeço por esta noite, Pai. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por homens e mulheres que se disponibilizaram para estar aqui hoje, te adorando em espírito e em verdade. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Senhor.